Bom dia, pessoal! Hoje, dia 3 de abril, nós veremos um novo assunto dentro do componente curricular Biologia aqui no segundo ano. Eu me chamo professora Eliene e o nosso assunto de hoje é nomenclatura binomial. Nós já tínhamos visto sobre a classificação dos seres vivos, vimos também sobre a importância de se classificar os seres vivos, as espécies de forma geral. Nós vimos também algumas características, nós estudamos também os táxons, que aí é só retomando o que a gente aprendeu. Os táxons, na verdade, são aqueles grupos, né, que a gente chama de reficofage, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, todos esses grupos são chamados táxons. E esses táxons, a gente usa um macete que é reficofagem para poder fixar mais o assunto. No assunto de hoje, de biologia, nós vamos estudar a nomenclatura binomial, que aí vai entrar mais uma vez o nosso famoso Linneu, ou Linné, como alguns preferem chamar. Então vamos lá. Carl von Linné, conhecido popularmente como Linneu. Gente, Linneu, ele foi o pai da taxonomia. Então, na biologia, ele teve uma grande contribuição. Ele foi um dos caras, assim, muito importante dentro da biologia, porque ele desenvolveu vários trabalhos, pesquisas, lançou o livro, e aí ele foi um dos que mais contribuíram dentro dessa parte de classificação biológica envolvendo as espécies. Então, ele é um botânico, médico, né, sueco. Ele lançou um livro Sistema Naturae, ou Sistema Natural. E aí, esse livro que ele lançou foi justamente para colocar, para escrever, para mostrar nesse livro os princípios básicos, ou seja, as características básicas para uma classificação biológica. Foi ele que foi responsável por classificar as espécies de seres vivos. E aí ele estabeleceu a espécie como base da classificação. Então, era o conteúdo principal da classificação dele era a espécie. Aí aqui, ele criou os 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Também propôs o uso de palavras latinas. Isso aqui, ó, palavras latinas, é o que a gente mais vê nos livros de biologia, quando se trata de classificação das espécies, classificação biológica como um todo, que é dentro da sistemática, que é, na verdade, assunto tópico, assim, o principal é a sistemática, que aí entra essa classificação biológica, que é a grande participação do Linneu, que é o pai da taxonomia. E aí Linneu fez o quê? Ele estabeleceu a nomenclatura binomial para espécie. Tudo isso Linneu fez para que facilitasse a nossa vida hoje, para quando nós fôssemos estudar a classificação biológica das espécies. Então, a participação dele foi de grande importância quando se trata de nomenclatura binomial. E aí, dando continuação, nós temos aqui essas duas palavras que a gente conhece bastante, a gente vê bastante até no componente curricular História, e vê aqui também no componente curricular Biologia. Então, nós estamos vendo aqui Homo sapiens. O que a gente percebe? Sempre o primeiro nome, ele é chamado epíteto genérico, ou seja, é o nome genérico. Sempre o segundo nome, ele é o epíteto específico, ou nome específico.
E aí, Homo sapiens, isso aqui se refere a uma espécie. Então, a espécie, obrigatoriamente, ela tem que ter dois nomes. O primeiro nome sendo genérico e o segundo nome sendo específico. Outra coisa que a gente percebe aqui é que o primeiro nome começa com letra maiúscula, o segundo nome com letra minúscula. Obrigatoriamente é isso. Sempre o primeiro nome vai começar com a letra maiúscula, porque se trata do nome genérico, e sempre o segundo nome vai começar com letra minúscula, por se tratar de nome específico, justamente que está se relacionando à espécie. E aí existem três regras, ou duas regras. Na verdade, existem regras para essa nomenclatura binomial. Primeiro, é chamado nomenclatura porque envolve nomes. E é binomial porque são dois. Ó. Bi é dois, nomeal, nomes. Então, é uma nomenclatura que envolve dois nomes. Primeira regra, o nome científico dos organismos deve ser escrito em latim, ou ser latinizado. E deve ser sempre destacado do texto onde aparecem, sendo impresso em itálico ou grifado. Então, o nome científico, obrigatoriamente, ele tem que ser em latim. Obrigatoriamente. Então, na questão tem que vir um nome em latim. Esse nome, ele tem que estar em itálico, que é aquela palavrinha que ela está assim meio deitada. Ou, se não for itálico, pode ser grifado, quando a palavra já vem um pouquinho mais destacada na cor preta. Então, o nome científico deve ser em latim, tem que ser escrito em itálico ou então grifado. Essa é a primeira regra. Linneu sugeriu o nome científico de todo ser vivo deve ser composto de duas palavras. Foi o que a gente viu aqui, ó, do Homo sapiens, duas palavras. E aí, ele disse que a primeira se refere, foi o que eu acabei de falar, né? O nome genérico, que é o epíteto, ó. Aqui, ó. Epíteto genérico, nome genérico. E a segunda palavra, o nome específico. E no caso aqui, ó, nome específico. Daí a expressão sistema binomial, pelo fato de ter duas palavras, certo? Aí nós temos aqui a expressão formada pela primeira palavra mais a segunda designa a espécie. Então, para ser espécie, é obrigatório ter a primeira palavra, que é o nome genérico, e a segunda palavra, que é o nome específico. Quando eu tenho essas duas palavras aqui caracterizando o nome genérico e o específico, eu tenho a espécie. E aqui, nessas duas palavras, elas estão em latim. E o que a gente percebe lá na regra que o Linneu falou é que ela, ó, aqui, ela está meio deitadinha, então ela está em itálico. É uma palavra em latim, está em itálico, composta com essa primeira palavra, letra maiúscula, sendo o nome genérico, e a segunda palavra começando com letra minúscula, sendo o nome específico. As duas palavras juntas caracterizam a espécie. E aqui, ó, um exemplo que ele diz, que ele cita aqui, ó, canis. Então, a gente vê, canis tem um nome aqui, canis familiares. Canis é o gênero, porque ele é a primeira palavra, começa com letra maiúscula, é o gênero, se refere ao nome genérico. E canis familiares é a espécie. Então, se fosse só esse nome familiares, aí seria o nome aqui, ó, específico. No caso aqui, ó, o epíteto específico. Porque é o segundo nome. Então, canis é o gênero, familiares é a espécie. Que no caso é o nome específico, na verdade. E os dois juntos formam a espécie. Aí aqui mais uma vez, ó. O nome científico é igual o nome genérico mais o nome específico. Então, o epíteto genérico
e o epíteto específico. Aí os exemplos tem aqui. Canis lupus. Isso aqui se refere ao lobo. Canis lupus é o lobo. Aqui a espécie Canis lupus. Então, eu tenho o gênero, que é no caso aqui o epíteto genérico, e o epíteto específico. Canis familiares é o nosso cachorro, o cão doméstico. Por isso que é chamado familiares, ele é criado, né, no meio ali da família. Então, epíteto genérico e epíteto específico. Theobroma cacau, ou seja, o nome desse cacau aqui, que é o nosso famoso cacau, que tem a questão lá do chocolate, produz chocolate, né? É a matéria-prima do chocolate. Então, o Theobroma é o epíteto genérico e o cacau, com O, é o epíteto específico, que aí no caso final é o cacau. Aí tem o Theobroma glandiforum, florum. Então, o Theobroma se refere ao epíteto específico, ou genérico, que é o nome genérico, sempre o primeiro nome é genérico, e o segundo epíteto específico, que é o famoso cupuaçu. Então, a primeira regra deve ser escrito em latim ou latinizado. Essa é a primeira regra. Segunda, a primeira letra do gênero deve ser sempre maiúscula. Isso. Terceira regra, primeira letra do epíteto específico, que é a segunda palavra, deve ser sempre minúscula. E, recapitulando mais uma vez, né? As duas palavrinhas juntas irão formar a espécie, que na verdade vai ser o nome científico. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho o nome científico do homem, que é o Homo sapiens. Continuando. Aí aqui mais uma vez, ainda tem um detalhe que eu não falei. A nomenclatura binomial tem livros que não aparece esse nome binomial. Aparece nomenclatura binária. Também binária porque são dois nomes. Então, porque o nome de cada espécie é formado por duas palavras. Então, nós temos aqui, olha pessoal, esse exemplo. Ascaris lumbricoides. Esses dois nomes é da espécie que a gente conhece popularmente como lombriga. Isso mesmo. Então, Ascaris lumbricoides é a famosa lombriga. Então, gênero, que é o epíteto genérico, e espécie, que é o epíteto específico. E aqui nós temos outro, no caso aqui, que é o Lutisomia longipalpis. Também é uma outra palavra que denomina aqui o gênero e a espécie. E para finalizar a nossa aula sobre nomenclatura binomial, nós temos aqui uma atividade, um exercício, onde esse exercício ele está totalmente relacionado com o assunto de classificação biológica, com as categorias, que são os táxons, com a nomenclatura binomial. E aí, o que vocês irão fazer? Temos aqui 7 questões. Então, nessas 7 questões, vocês irão responder, e aí vocês vão tirar foto. Vocês podem pegar essa atividade aqui, igual tá aqui, pegar no Word, né? Colocar lá no Word. E aí marcar com X, utilizando lá o Word, marcar com X, onde for para marcar, e responder, escrever aqui as palavrinhas, porque tudo hoje, para a questão do Word, tem como você conseguir responder aqui mesmo, né? E me mandar por e-mail. Então, se preferirem, podem mandar por foto. Viu, pessoal? Então, a nossa aula de biologia sobre nomenclatura binomial, né? Sobre o famoso Linneu, que é o pai da taxonomia, nós encerramos aqui e eu espero que vocês tenham compreendido o assunto.
Eu espero que tenham realmente entendido aquelas informações sobre o epíteto genérico, o epíteto específico. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem que eu tiro as dúvidas de vocês na nossa próxima videoaula. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula aqui e até mais!